Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais amor temos para viver, mais a sabedoria de Deus transborda em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nessa frase, qual palavra nós poderíamos substituir pela palavra Deus? Justamente a palavra amor. Então, quanto mais Deus temos para viver, mais a sabedoria do amor transborda em nós. Então, sempre que você pensar em amor, você precisa lembrar de Deus. E o que é Deus na nossa vida? Deus é o cuidado, Deus é a esperança, é a alegria. Deus é aquilo que nos faz acordar, é aquele que nos permite dormir, é aquele que nos permite agradecer e reconhecer que tudo que nós somos é graças a Ele. Deus é quem dá o sentido à nossa vida. Deus é aquele que faz sair a solidão de dentro do nosso coração. É aquele que faz que nós possamos sorrir sem que nada de diferente precise acontecer. Então, quanto mais nós vivemos perto de Deus, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, e talvez você esteja se questionando, mas como eu posso fazer isso? Eu tenho uma vida tão corrida, eu não tenho tempo para ir na igreja, às vezes eu já chego tão tarde, já chego pronto para dormir, acordo tão cansado, e eu nem vejo os dias passando, parece que eu estou dentro de uma prisão. Justamente, o Senhor, Ele se permite se encontrar em qualquer lugar, principalmente dentro da palavra de Deus. Quando você vai para o trabalho, você não tem um tempinho que você está indo e um tempinho que você está voltando? Às vezes não está ali olhando a rede social, olhando alguma coisa, aquele tempo que você está ali parado, ou o horário que você vai tomar o seu banho, ou fazer alguma coisa. Então, é justamente nesses horários que aparentemente não daria para se fazer nada, é que você pode fazer tudo. Por exemplo, eu escuto a palavra de Deus sempre que eu tomo banho. Então, sempre que eu vou tomar banho, eu coloco ela do modo de áudio e fico ouvindo. Ao invés de eu ficar ali pensando na vida, no que aconteceu nas pessoas, eu fico pensando em Deus. E desse jeito eu fui construindo espaços para que Deus pudesse habitar. Estou indo de um lugar para o outro. Põe um devocional para ouvir, põe um louvor para ouvir. Estou no meu trabalho, tenho a oportunidade de ouvir música. Põe um louvor. Estou fazendo um exercício em algum lugar, tenho a oportunidade de ouvir. Põe um louvor. Então a gente coloca Deus na onde nós estamos, ao invés de achar que Deus ele precisa estar distante da nossa vida. E assim, essa presença, ela vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Se a gente vai lá em Filipenses 1, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e tenham mais sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Quem disse essas palavras? Paulo. Paulo estava orientando a igreja de Filipenses a dizer o quê? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça. Mas como Paulo pedia isso a Deus? Através da oração. Então a oração, ela é a forma que nós conversamos com Deus, que nós colocamos as nossas intenções ao Senhor. Então o desejo de Paulo é que cada vez mais o amor de Deus pudesse estar no meio deles. Cada vez mais a presença de Deus pudesse estar no meio deles. E o que acontece quando nós vivemos ao lado de Deus? E cada vez mais tenham sabedoria. A nossa sabedoria, ela aumenta
sempre que Deus permanece perto de nós. Então, por isso que eu disse, crie um ambiente onde Deus possa estar o tempo todo perto de você. No passado, eu sempre fazia as coisas pensando nos meus interesses. Então, tudo que eu fazia era baseado nisso. Eu não me importava com o que as outras pessoas iam sentir, eu não me importava com o que as outras pessoas iam falar. O importante era que se acontecesse o que eu queria. Por quê? Porque era o carpe diem, era pra gente ser feliz agora, era pra gente tentar encontrar a nossa felicidade aqui. Então, pouco importava as coisas. E a maior parte das pessoas sem Deus é desse jeito. E nós só conseguimos quebrar esse ciclo quando? Quando Deus está perto de nós. Sabe por quê? Porque nós percebemos que existe algo maior que nós. Nós percebemos que existe algo bom. Que aquele sentimento que existia dentro de nós, ele deixa de existir. É como se a fome passasse, se a sede ela já não existisse mais, se nós não ficássemos mais tristes por pensar nas coisas. Tudo aquilo foi curado, tudo aquilo foi cauterizado, tudo aquilo se acalmou dentro de nós. Então, por essa razão, pelo nosso coração estar mais tranquilo, que os nossos pensamentos eles se tornam mais organizados. E nisso o que acontece? Além da sabedoria, nós temos um entendimento completo. E o que seria isso? É você poder olhar o teu passado. É você olhar tudo o que aconteceu, tudo o que você fez e tudo que os outros te fizeram e ter um entendimento maior. Pois hoje você sabe que como essas pessoas elas poderiam ter feito algo diferente, sendo que Deus não estava com elas. Assim como nós erramos, todos sem Deus vão errar. E sabe o que acontece quando eu tenho o amor de Deus na minha vida, quando eu sinto a paz pela presença do Espírito Santo, quando eu começo a ter mais sabedoria e eu entendo a razão de todas as coisas, a fim que saibam escolher melhor. Eu começo a tomar decisões na minha vida baseadas em Deus, nas coisas que Deus me ensinou. Antes você queria postar uma frase ou uma mensagem para alfinetar alguém. Antes a sua vida era para provar alguma coisa para alguém. Era sempre baseado nas pessoas. Hoje a nossa vida ela se baseia em Deus. A nossa história se confunde com a história de Jesus. Sabe por que nós lemos a Bíblia e encontramos tantas pessoas ali? Porque a história daquelas pessoas se confundem com a história de Deus. E assim precisa ser a nossa vida, porque nós temos um chamado, porque nós temos um propósito. Então as nossas escolhas elas começam a ser melhores. Nós não escolhemos mais como as pessoas escolheriam. Nós buscamos aonde estão os bons sentimentos, porque nós sabemos que aonde está o amor, Deus também está lá. Aonde está a paz? Então, se nós tomamos uma decisão, nós sempre estamos observando o nosso próprio coração, para ver o que Deus nos revela, para ver o que Deus nos diz. Então é assim que nós entendemos aonde nós devemos caminhar, aonde está a luz, porque nós não trocamos mais a tranquilidade de Cristo pela vaidade do mundo, em ser maior, em ganhar mais, em ter mais, em conquistar isso, em ter aquilo, e tal fulano e tal pessoa, sabe? São coisas que não nos encantam mais, porque para nós o mais importante é a presença de Deus, e isso não tem preço, isso não tem valor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Então, até que Jesus volte, nós vamos viver uma vida que nós sempre sonhamos, uma vida onde o Senhor ele possa se orgulhar de nós, uma vida onde nós estamos livres de toda impureza. Como eu sei se existe impureza em mim? Pelos teus pensamentos. Quando você vê alguma coisa, você pensa mal ou você pensa bem? Existe uma coisa que às vezes é até engraçada, porque assim, eu não penso dos outros uma coisa que não tem e não faz parte da minha vida. Então, se eu fosse pedir a ajuda de alguém, alguma coisa para alguém, eu jamais sentiria a necessidade de provar que eu não estou mentindo. Mas às vezes as pessoas elas vêm pedir as coisas pela internet ou as coisas
E aí elas já vêm com uma história totalmente pronta, então elas contam aquela história e depois vem, não, eu não estou mentindo, se você quiser eu posso provar, mas eu nunca disse que você estava mentindo. Então você percebe que a nossa própria fala, o nosso próprio coração e os nossos próprios pensamentos sobre o que os outros vão pensar delatam aquilo que nós estamos fazendo. Porque eu não preciso pensar no que o outro vai pensar. Se eu estou pensando no que Deus vai pensar de mim, você acha que eu vou mentir? Você acha que eu vou enganar? Você acha que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido? E é aí que nós começamos a perceber a grandeza de Deus na nossa vida. Então Ele nos livrou das impurezas, Ele nos livrou de pensar nas coisas erradas. E mais, Ele nos livrou de toda culpa. Porque não existe nada pior do que a gente viver um sentimento de culpado. Que nós poderíamos ter feito algo diferente e a gente fica tentando reviver aquele momento. Poxa, mas eu tratei mal a pessoa, eu devia ter tratado bem, senão ela ia estar na minha vida. Eu devia ter sido mais tolerante, eu deveria ter... E a gente pega o que Deus fez na nossa vida hoje, o que Deus nos deu hoje, a presença do Espírito Santo e a sabedoria, a palavra que nós temos hoje, e queremos achar que nós poderíamos ter feito lá atrás sem Deus, como se fosse uma mera escolha. Não funciona assim, e é por isso que nós tiramos a culpa de nós, porque lá no passado não era possível se fazer. Nós não buscamos Deus pelas razões certas. Até o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus também nos ensina, onde está o seu coração, também está o seu tesouro. E que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então assim, tudo começa a se revelar através das palavras. E que nós possamos viver essa vida sem culpa, sem impureza, cheia de amor, com sabedoria e um entendimento completo. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades. Olha como Deus ele faz a diferença na nossa vida. A nossa vida vai ter qualidades. E você conhece alguém porque acha bonito, ou porque tem dinheiro, ou porque não sei o quê, que nem sabe o nome de Jesus, ou nem lê a Bíblia, nem faz nada, nem pratica nada, e você já acha que é uma pessoa boa. Eu adoro gente que pega uma pessoa que ela é extremamente problemática, às vezes tem vício, tem um monte de coisa, o comportamento dela delata que aquilo não seria as qualidades de Deus. Mas é uma pessoa boa. Antes de ver uma pessoa boa, eu tô vendo uma pessoa que ela não tem sabedoria, porque se tivesse um entendimento completo, tá falando uma besteira desse tamanho. Sabe por que você quer ver bondade nos outros? Para não reconhecer a própria maldade que está dentro do teu coração. Porque se você condenar ele pelas atitudes que ele tem, e eu não estou condenando as pessoas porque eu estou julgando, eu estou pegando a palavra de Deus e dizendo, olha, isso Deus agrada, isso não. Isso é a presença do Espírito Santo, isso não. Deus diz que os beberrões não vão entrar no reino do céu, que os ladrões não vão entrar, que os adúlteros não vão entrar, que os afeminados não vão entrar, e mais um monte de coisa. E aí eu vou olhar e falar, estou julgando. Não, é você que escolheu fazer isso. Eu também escolho todos os dias negar o pecado. Você acha que o pecado não nos atenta todos os dias? É uma batalha, e cada um é para uma coisa diferente, cada um tem uma dificuldade diferente numa coisa diferente. E não acha que para um é mais fácil, é a mesma coisa. Você acha que Deus seria parcial? Que ele iria escolher certas pessoas e falar, olha, você vai ter uma vida fácil e você vai ter uma vida difícil. Não, você acha que Deus já nasceu punindo as pessoas? Ou não? Através da presença dele, todos nós podemos ter as mesmas vantagens. E é isso que nós temos que ter, uma sabedoria e um entendimento completo. Qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Então nós nos tornamos melhores para quê? Para agradar a nossa mulher, para agradar a nossa família, para agradar as pessoas, para agradar ou para a honra e glória de Deus, ou para o louvor de Deus. As coisas que Deus nos dá não é para nós, é para a honra e glória dele. E às vezes você está querendo a cura para quê? Só para falar, olha como eu sou abençoado. Você está querendo dinheiro para quê? Olha como eu sou... Para ficar rotando Jesus na cabeça dos outros? Ou você vai usar isso para a honra e glória do Senhor? Esse é o ponto. O que você tem feito com a tua vida? É para a honra e glória do Senhor ou é para provar alguma coisa para alguém? Senão não dá certo. Se a gente continua lá em Filipenses 1, versículo 20, 21, 23 e 24, a palavra diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança
são de que nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora e ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu tiver de dizer e fizer, tanto na vida como na morte, poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Paulo, ele está abrindo um pouquinho do coração dele aqui, dos pensamentos dele. Porque enquanto nós estamos falando e orientando outras pessoas, nós estamos falando de Cristo. Quando nós começamos a dar o nosso testemunho, nós estamos falando da nossa relação com Deus. E Paulo, ele diz que ele tinha um grande desejo. E que desejo era esse? Que a esperança dele nunca falhasse no dever que ele tinha, que ele nunca deixasse Deus de lado, que ele nunca colocasse o propósito dele em segundo plano. Então Paulo sempre pensava no que Deus ia pensar. E qual era o dever dele? De nunca falhar. E você sabe qual era o receio também? Paulo, ele já foi preso. Paulo, se eu não me engano, nessa carta ele estava preso, ele já tinha sido apedrejado. Você acha que ele estava mandando carta para as igrejas por quê? Porque ele não queria ir lá? Tem diversas cartas que ele fala, eu gostaria de estar aí com vocês, mas eu estou preso, sou um prisioneiro de Deus. Você acha que ele não deveria ter medo de morrer, não questionava sobre isso? Se as escolhas dele, será que ele fez a melhor escolha quando ele decidiu seguir a Jesus por toda a perseguição que ele passou e todas as coisas que aconteceu na vida dele? E ele sentia que já que ele tinha escolhido aquilo, ele não podia falhar. Ele não podia ter medo, ele não podia. E ele pede a Deus, olha, que agora eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Se ele seria solto, se ele seria morto, se ele seria preso? Não. A preocupação dele é que, enquanto ele estivesse vivo, que ele pudesse levar outras pessoas a reconhecer a grandeza de Deus. Se eu perguntasse para você, daqui 5 anos, onde você espera estar? O que você espera que aconteça na sua vida? Quais são os teus sonhos? Você quer ser mãe? Você quer ser pai? Você quer se formar na faculdade? Você quer ter um emprego? Você quer ter a tua própria empresa? Você quer separar do teu marido? Você quer separar da tua mulher? Você quer sair da casa dos seus pais? E aí, o que você quer? O desejo de Paulo era um só, que todas as pessoas pudessem reconhecer a grandeza de Cristo. Eu acho que ninguém responderia isso. Quem ora para Deus pedindo para que outras pessoas possam se converter? Eu oro. Eu oro e peço a Deus que as pessoas que escutam esse devocional, elas possam conhecer ao Senhor como eu conheço, que elas possam se converter, que elas possam ler a palavra de Deus, que elas possam sentir o amor de Deus na vida dela. Peço para que Deus proteja, para que Deus ilumine. Quem pede esse tipo de coisa? É só o Espírito Santo, porque a tua vida só tem valor para Deus. A maior parte das pessoas já tentou te destruir. Olha o que o amor humano te fez, te jogou no chão, acabou com a tua vida. Para você suportar mais um dia, você precisa beber. Você não suporta a verdade. Então, quem que me inspira a orar desse jeito? É o Senhor. E Paulo também dizia as mesmas coisas. Olha, eu quero que vocês conheçam a Cristo. Eu tenho ciência do que está acontecendo na minha vida, mas esse é o meu chamado. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A vida é Cristo. Se tiver que morrer, morreremos. Morreremos sim, com o maior prazer, com o maior orgulho, porque nós sabemos quem nos espera na morte. Nós sabemos com quem nós iremos ressuscitar. Nós sabemos que existe um reino e é para isso que nós vivemos, para conquistar de alguma forma, através da misericórdia de Deus, um espaço para nós. Então Paulo, ele tinha esse entendimento completo, ele tinha esse desejo de que ele pudesse sempre ter coragem de anunciar o Evangelho, de que outras pessoas pudessem
E ele tinha noção e discernimento também que a vida dele sem Cristo não era vida. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Vocês entenderam o dilema de Paulo? Paulo queria morrer. Paulo não queria estar vivo. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Olha como nós temos que ter a relação com a morte. Não sei se você tem medo de morrer, eu não sei quais são os teus sentimentos, os teus receios, mas por nós termos uma vida cheia de Jesus, por nós conhecermos a natureza de Deus, pela paz que nós sentimos, nós sabemos que morrer é bem melhor. Porém, o Senhor nos quer aqui, e é onde Paulo conclui: por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então, nós viveremos enquanto nós formos necessários a Deus. E às vezes você se questiona: poxa, mas por que uma pessoa me deixou? Por que teve que acontecer desse jeito? Poxa, será que Deus está punindo? Essa pessoa já não é mais necessária. E o que seria isso? Ela já não tem mais um propósito. Ressignificando, ela já cumpriu o chamado dela. A razão da vida dela já está concluída. E Paulo diz: é bem melhor que nós voltamos para Deus. Então, quando nós cumprimos o nosso chamado, nós voltamos para Deus. E assim o nosso coração se tranquiliza. Então não adianta você ficar aí sentindo saudade. Eu sei que é ruim, mas nós veremos essas pessoas novamente. Enquanto isso, você deveria estar preocupado em como fazer outras pessoas conhecerem ao Senhor também, reconhecerem a grandeza de Cristo. Sempre nós seremos pressionados pelos dois lados. A diferença é que um lado nos ama, o outro só quer nos destruir. Então nós temos que nos manter firmes com quem nos ama. Nós devemos sempre viver ao lado de Deus. Sempre fazer com que essa sabedoria e esse conhecimento se torne completo. E é através da palavra de Deus. Eu sei que às vezes você gosta de ir na igreja, você vai lá, você sente a presença do Espírito Santo, você gosta dos louvores, você encontra os teus amigos, tudo bacana. Mas eu gostaria que você saísse de lá e tivesse um encontro com Deus todos os dias. Se você começa a namorar uma pessoa, você começa a falar com a pessoa todos os dias, até deixa Deus de lado. Você tem que estar apaixonado pelo Senhor. Você tem que chegar na conclusão de Paulo: olha, eu posso perder todas as coisas, mas eu só não posso perder o Senhor. Eu posso perder até a minha própria vida. E se ainda isso acontecer, isso é lucro para mim. Agora, se você tem medo de perder as pessoas, se você sempre dá uma desculpa para Deus, se sempre deixa Deus de lado, eu aprendi a colocar Jesus como prioridade. Porque quando eu colocava as minhas coisas como prioridade, o meu sentimento e o meu comportamento era de morte. E a morte para mim naquele instante não era lucro, era cansaço, era desistir, era não aguentar mais. Era pela miséria espiritual que eu vivia. Então já não tem mais espaço para tristeza na minha vida. Eu sei que certos dias eles são pesados, eles são cansativos. Que as pessoas às vezes elas são repetitivas. Pessoas sem Deus são incompletas. Elas não vão ter boas atitudes, elas não vão ter comportamentos que agradam, elas não vão ter as qualidades de Cristo. Ou nós ajudamos essas pessoas a se encherem de Deus, e não enchendo as pessoas, mas que através da nossa vida, do nosso sorriso e da leveza da nossa vida, elas possam enxergar que existe algo melhor. É o nosso testemunho que convence as pessoas, e o nosso testemunho é pregado através do nosso comportamento. Nós somos a primeira Bíblia que todas as pessoas leem. Quando você perdoa alguém, quando você dá outra face, quando você explica, quando você entende, quando você dá um conselho baseado na palavra de Deus, você está abrindo uma janela para o futuro. Às vezes você nem sabe, mas você está conversando com as pessoas e elas estão te ouvindo e vão tomar aquilo como algo que vai mudar a vida delas lá na frente. E às vezes a gente nem sabe o poder que nós temos quando nós usamos a palavra de Deus, porque o poder vem de Deus e não de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, encher o seu coração de amor, de paz, que o Senhor possa curar todas as suas feridas, que você possa se arrepender dos teus pecados, das suas escolhas, colocar a culpa em você,
A culpa de tudo que acontece na vida é tua, você tinha escolhas. Mas quando você escolheu, você não escolheu porque Deus colocou no teu coração. Você não escolheu para a grandeza de Deus. Você escolheu para o teu comodismo, mas tudo bem. A partir de hoje nós podemos fazer tudo diferente. E nós sabemos que aquele que pega no arado e olha para trás não serve para o serviço de Deus. Então é daqui para frente, o que passou, passou. O importante é o que Deus vai fazer na nossa vida a partir de hoje. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.